Se a quaresma é algo que pertence à Umbanda mesmo. Será que pertence? Será que não pertence? Saudações mágicas, pessoal! Você pode me chamar de Dona Mari e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Almanaque da Umbanda. E aqui é o Rodrigo Ben, falando com vocês do Almanaque da Umbanda. Mas antes disso, curta, compartilha, se inscreve no canal, tá? Aciona o sininho para não perder nenhuma. E o nosso tema de hoje é... Ai, o tema de hoje é polêmico. Eu estava vendo, Rodrigo, o Facebook esse dia, né? Que é onde eu vou me alimentar de temas para trazer aqui para o Almanaque da Umbanda. Que é lá o pessoal polemiza tudo que é coisa a respeito de Umbanda, culto ao orixá e coisa arada, né? Estão sempre na treta lá. E aí tinha um post que falava assim: chegou a quaresma, pior época do ano, muita batalha espiritual, Exu e Pombagira virados no demo. Era essa a afirmação. Aí eu abri os comentários e aí uma pessoa assim: ah, eu já estou morrendo de dor de cabeça. Aí o outro assim: ah, eu mal consigo dormir. E aí outros comentários falando assim: ah, mas eu não sou católico. Ah, mas não sei o que lá, entendeu? Sim, sim. Então, pessoal, nós vamos falar sobre a quaresma e a Umbanda, porque tem muito essa afirmação, né, de que na quaresma o mal fica solto, que Exu domina, que é uma guerra espiritual, que as magias negativas ficam mais fortes nesse período. E dentro da nossa experiência, da nossa vivência, a gente vê que no sul do Brasil isso é muito, muito, muito forte. Tanto que alguns terreiros, eles não tinham atividades, né, nesse período, principalmente para Guerra de orixá, orixá, e tinha toda uma, né, fechava-se quarto de santo, né, e aí tinha toda uma atividade litúrgica dentro do terreiro, dentro do culto orixá, associada diretamente à quaresma, sexta, quinta-feira santa, semana santa, sábado de aleluia e Páscoa, né? Ah, e algum das tradições, assim, costumes, a gente até gosta da parte do sábado de aleluia, né? Do sábado de aleluia a gente gosta. Ah, sim. A abertura, assim, né, do sábado de aleluia. Colocar doces muito doce no congá, nos altares e tal, né? Então, algumas coisas a gente até adota ainda até hoje. As pessoas ficam num alerta espiritual imenso, imenso. E aí a gente consegue sentir, inclusive, na atmosfera, né, geral. Porque tudo aquilo que é concentrado, né? Ela vai ativar aquilo em grandiosidade. E então, assim, o que a gente vai discutir hoje, né? Se a quaresma é algo que pertence à Umbanda mesmo. Será que pertence? Será que não pertence? Não, a quaresma, ela é um período do calendário cristão. E é uma coisa que foi inventada depois. Eles usam cristão, mas Cristo não fazia isso. Foi um período que Cristo teve, sim, no deserto, aonde ele foi se conhecer, autoconhecer. Pessoas, né, na própria Bíblia, tem o período do nascimento dele e depois ali no período da crucificação, né? E antes disso, né? O que aconteceu com Cristo? O que aconteceu tudo isso? Então é o período que ele foi se auto-reconhecer e o período que ele ficou no deserto, sim, que muitas vezes a gente passa por esse deserto, né, daqueles conflitos internos, tudo. E daí eles colocaram, que é do período do carnaval, né, porque não havia carnaval. Como é que é feito essa associação, né? Do carnaval na quarta-feira de cinza, que é hoje, até sexta-feira santa, né? Que dá os 40 dias. A sexta-feira santa cai 40 dias depois do carnaval. Na verdade, se você tem alguma resposta sobre isso, pode deixar nos comentários, né? Por favor, nos traga. Mas assim, ó, levaram, né, para o cristianismo essa tradição da quaresma, que são 40 dias de jejum, de penitência, arrependimento dos pecados e tal, para honrar o sacrifício de Cristo pelas pessoas. Então isso se dá 40 dias antes da Sexta-feira Santa. E aí o carnaval é justamente um período que foi criado para que as pessoas
pudessem cometer todos os abusos que quisessem antes desse período de 40 dias, né? Então, era tipo um festejo onde era tudo liberado, porque depois daquele período nada mais ia ser liberado. Tá, mas e aí? Né? Não tem uma data fixa nem para carnaval, nem para Não, porque isso aí tem a ver com o calendário lunar, é o calendário hebraico, né? Aí eles contam, é um calendário lunar, né? Então, tipo, todo ano varia por conta disso, tá? Eu fui criada cristã, tá, gente? Por isso que eu sei, o Rodrigo não foi criado cristão, por isso que às vezes ele não sabe desses detalhes. E não é um detalhe que... mas o nosso assunto aqui, ele faz parte da Umbanda, não faz parte da Umbanda. Eu acho que é um consciente coletivo muito maior com essa criação, né? Quaresma, desse período assim que a espiritualidade está mais Aflorada. eu não sei se aflorada, aberta, porque, né, no próprio post diz que Exu tem poder. Então, meu Deus, se o Exu tem poder, então nós estamos salvos. Né? Se o Exu tem poder. Mas na mentalidade, as pessoas acham que o Exu é do mal. E é só nesses 40 dias, então o resto do ano tá tudo bem. É só nesses 40 dias, então nós estamos bem, né? Se é só nesse período que fica tudo aberto. Não, gente, tu tem que se proteger, tem que te resguardar todo o tempo. Esses 40 dias, já é do consciente coletivo, que precisa se concentrar mais. Todo o tempo tu precisa concentrar, todo o tempo tu precisa estar presente para isso, né? E não se levar por, é só esse período aqui que eu preciso estar mais protegido. Vamos desenrolar um pouco esse rolê, né? Então, desenrolar tá. O rolê é bom. Desenrolar o rolê. É sim, porque o rolê tá enrolado, a gente desenrola o rolê, né? Então, assim, ó. Primeiramente, a espiritualidade africana não funciona pelo calendário litúrgico cristão, tá? É a primeira coisa que a gente precisa entender. Não existe quaresma na tradição iorubá e não existe um período para o mal ficar solto em nenhuma tradição iorubá, banto, enfim, tá? A cosmologia africana, ela funciona por outra lógica, ela opera em outra lógica. É um outro regime de compreensão da realidade que não tem nada a ver com o que a gente traz aqui no Ocidente. Então, tem uma outra forma de entender o mundo, o tempo, o sagrado e tudo mais. Então, por exemplo, uma pessoa que quer viver a sua espiritualidade liberta dessas tradições cristãs e dessa influência eurocentrada que nós temos aqui no Ocidente, pode se sentir livre de observar esse tipo de data, tá? Sim, no cristianismo existe a ideia de tentação, provação, deserto espiritual, né? Por isso essa época existe a dualidade, bem versus mal, muito marcada, né? Que agora, nesse período, o mal fica com muito mais força. Já nas matrizes africanas, a lógica é do equilíbrio. Existe o bem e o mal, sim, né? Aí você é que vai, a tua tendência. Não é que o mal vai te buscar, não é que o bem vai te buscar. Não, você que faz a escolha. O ser humano ele tem que ter essa responsabilidade. Tu tá fazendo, a responsabilidade é tua, não é de um espírito que vem buzinar. Se tu estiver na frequência, aí eles vão te auxiliar, né, nesse mal. Mas tem o equilíbrio, né? E já não existe a guerra de Deus e o diabo, é a manutenção da ordem. Tem que haver a dualidade. Mas não tem nada parecido com bem e mal, assim. São somente forças que realmente equilibram o funcionamento do universo, né? Então, por exemplo, Oxalá é o bem, Exu é o demônio. Não. Inclusive, dentro da cosmologia e dentro das lendas africanas, né? Exu tinha uma função muito específica e que era muito complementar, inclusive, a função de Oxalá, por exemplo. E um não vive sem o outro e um não funciona sem o outro. Então não existe esse conceito de bem e no mal. Exu não é o oposto de Deus. Exu é princípio do movimento, da comunicação, do equilíbrio e do dinamismo da vida. Só que a gente aqui, como tem muita influência europeia, né, no Brasil principalmente,
essa coisa ocidentalizada, a gente mistura essas visões, tanto eurocentradas como afrocentradas, mistura de uma forma que nem percebe. Cria-se o quê? Uma leitura cristianizada da Umbanda, e a Umbanda eu ainda aceito um cadinho dessa questão mais cristianizada, tanto que vocês veem que eu tenho santo católico aqui no nosso Congá, tá? Para mim é tranquila, de boa, e a gente pode se aprofundar mais nisso, nessa questão. Eu posso fazer um vídeo aqui fazendo uma tour no Congá para vocês, se vocês quiserem, para explicar um pouco de princípio de Congá e tudo mais. Deixa nos comentários aí se quiser que eu faça isso, tá? E aí eu explico essa lógica do porquê que para a Umbanda eu acho isso mais aceitável, certo? Mas para aquela pessoa que tem o seu culto voltado para orixá, eu acho que isso é um pouco mais difícil, assim, sabe? De fluir de uma forma natural, assim, não acho tão natural. E aí é que começa essa associação da quaresma com uma guerra espiritual, tá? Quando a gente vem, mistura todas essas visões e coloca algumas coisas numa caixinha do bem, outras coisas numa caixinha do mal, e dentro dessa visão, né, dessa cosmologia mais de cristianismo. A Umbanda, né, ela nasceu no Brasil. E o Brasil foi moldado pelo catolicismo. Então, tem muito essa presença do cristianismo, né, de como é feito, de toda uma origem, né. Durante séculos, praticar religião de matriz africana era crime. Então, para que eles pudessem, né, os nossos ancestrais pudessem cultuar os seus santos, eles fizeram essa associação, né? Era perseguido, era preso, era morto. Então, tem toda essa desenvolver junto, né? Na verdade, se criou o sincretismo como uma estratégia de sobrevivência do próprio culto africano, tá? Isso aí a gente vai falar 1000 vezes aqui no canal, porque faz parte da história da Umbanda. Da Umbanda não, das religiões africanas, né? Do culto ao orixá, quando veio para o Brasil, junto com os nossos ancestrais sequestrados da África, né? Então, eles, para continuar o seu culto ao orixá, eles precisavam, para sobreviver, adotar o calendário cristão como uma forma de continuar cultuando o seu sagrado. Então, eles pegaram Ogum, por exemplo, que é o deus do ferro, do trabalho, da guerra e tudo mais, e associaram com a imagem de São Jorge, por exemplo. E pegaram símbolos de São Jorge, misturaram com símbolos de Ogum, e aí quando os patrões iam lá e festejavam o dia de São Jorge, faziam um festival, uma festa em casa, levavam um padre para celebrar a missa e tudo mais, aquele povo sequestrado, escravizado ali, aproveitava para festejar Ogum. Então, eles pegavam seus tambores, eles tocavam e faziam as pessoas acreditarem que eles estavam festejando o santo católico, São Jorge, mas na verdade eles estavam fazendo seus festejos e suas homenagens a Ogum. E aí ali eles continuavam, né, realizando seus rituais, as suas práticas, mas isso aí foi uma estratégia de sobrevivência que foi perpetuado pelos séculos adiante, porque, como eu disse aqui no roteiro, ser umbandista, né, não ser católico, era considerado crime. Então, por exemplo, os terreiros, até menos de um século atrás, menos de 100 anos atrás, a gente ouve histórias, terreiros que existem até hoje lá em Porto Alegre, por exemplo, e em Rio de Janeiro, e em Bahia, em todos os lugares, que havia batida policial, que os vizinhos perseguiam, que os pais de santo eram presos por estarem apenas professando a sua fé. Então a coisa ficou muito, o secretismo ficou muito forte como uma estratégia de sobrevivência. Por isso que existe essa associação com o catolicismo. E hoje a gente festeja Iemanjá junto com Nossa Senhora dos Navegantes, como a gente já viu no vídeo passado, porque daí estava todo mundo fazendo procissão para navegantes, e aí o povo do terreiro se vestia de branco ou de azul, porque azul era a cor que eles lá festejavam Nossa Senhora, e iam lá festejar Iemanjá e fazer suas oferendas nas águas. Essa associação
adota-se aquilo que é útil e também acaba absorvendo-se aquilo que não é tão parte do que é do culto africano central. E com o tempo criou-se a ideia de que na quaresma o plano espiritual fica mais denso, né? Por isso esse conceito assim de que nesses 40 dias o mal está solto. Porque como a pessoa, os batuqueiros, né, por exemplo, eu vou falar aqui muito do batuque porque é a minha vivência mais longa, tá, gente? Eu não vou falar de candomblé porque eu nunca fui candomblessista, perdão. Posso afirmar nada disso, mas a gente sabe que dentro do Batuque do Rio Grande do Sul, até hoje, nascem os filhos dos batuqueiros, os pais de santo e mãe de santo, e eles levam para a igreja batizar. E fazem primeira comunhão, e eu não estou aqui para julgar se é certo ou se é errado, tá, gente? Longe de mim, cada um sabe aquilo que precisa para sua vida. Eu acabei de voltar de um retiro budista de meditação de 10 dias. Eu venho contar para vocês mais sobre isso depois. Eles iam lá e batizavam seus filhos. Aí acabavam adotando tudo que é liturgia. E aí a quaresma é uma liturgia bem importante no calendário católico, mas muito importante mesmo. E aí o cara era misto, ele era batuqueiro, mas ele era católico, mas era batuqueiro, daí era a guerra do mal com o bem, e aí o que queria fazer no seu terreiro? Ele ia dizer, gente, eu sou católico aqui, vou me recolher, vou me retirar, vou jejuar, vou rezar, vou ficar recolhido aqui, não vou fazer festa, não vou tocar tambor, não vou reunir uma galera, não. E aí adotou-se esse período de recolhimento dos afro-umbandistas no período da quaresma. E aí, que nem eu digo e repito, isso aqui não é um julgamento, tá? De valor, o que é certo, o que é errado. Eu tenho pavor disso aí, a gente está apenas contextualizando uma prática que existe, que continua existindo e que faz parte, que inclusive a gente viveu bastante isso no nosso período. Sim, e era um período ali que daí na parte do orixá eles têm um ritual que é feito no fim da quaresma, né? Na quinta-feira, manda o orixá pra guerra. Isso, na quinta-feira, daí no sábado de aleluia. Eles retornam. É muito lindo, gente. Não vou mentir para vocês. É uma liturgia muito bonita. Historicamente, assim, mas abrangendo a espiritualidade, como eu disse, tem que haver uma proteção, uma consciência que todo tempo tu tem que estar alerta, não só nesses 40 dias. Então, assim, a gente pode perceber a quaresma dentro do terreiro não como uma liturgia, um fundamento africano, tá, gente? Um fundamento ancestral. Ele é, sim, uma herança cultural, que também é meio que ancestral, porque, né, os nossos ancestrais precisaram disso, mas ele é uma herança cultural ancestral e não um fundamento magístico de prática e tudo mais. Então a gente precisa entender essa diferença. E na quaresma, Exu domina? Mas domina o quê? Como eu disse, se o Exu domina, estamos salvos, tá? Porque o Exu ele não trabalha por calendário católico, né? Ele trabalha o tempo todo. Se a gente parar para pensar dessa forma, né, que Exu domina, é muito dentro de uma visão cristianizada de Exu. Que daí a gente, repito aqui, equivocada. Na cosmologia africana, Exu é guardião da lei, ele não age por maldade, ele age por equilíbrio. Gente, assim, ó, orixá e guias de luz, eles não têm essa visão de mundo igual a nossa, eles têm uma visão muito diferente que eu nem ouso tentar entender. Então, essa coisa moral, dessa forma que o cristianismo coloca, e aí, novamente, não é juízo de valor, eu não estou aqui dizendo se é certo ou se é errado, mas não é a nossa verdade, não é a nossa realidade, não existe o bom e o mal. Mas então quer dizer que não existe certo e errado? Existe a lei do karma, gente, existe a lei de causa e efeito, existe ação e reação. Existe. Se uma pessoa matar outra, ela não pode esperar que ela vá ter paz na vida dela, por exemplo. Se ela foi contra a lei dos homens e foi contra a lei da natureza, ela não pode esperar um bom resultado disso. Mas isso não é sobre julgamento de valor, não é sobre
juízo de certo e errado, juízo moral, é sobre causa e consequência. Então existe um equilíbrio no universo. Se eu bato ali, depois eu vou apanhar, porque é causa e efeito, é o que eu estou cultivando na minha vida. Se eu cultivo violência, eu não posso esperar paz como retorno. Então, assim, não é sobre o calendário, não é sobre a força de Exu. Como o Rodrigo está dizendo aqui, que bom que Exu tivesse uma fase para dominar tudo. Gente, Exu tem que trabalhar o ano inteiro, porque o caos está comendo solto no mundo. E Exu atua no caos. Se não é Exu atuando no caos, a gente não dá conta. Graças a Deus nós temos a força de Exu que atua no caos, que vai na escuridão, que atua nos cantos mais obscuros de tudo que acontece. Porque senão nós estaremos perdidos. Ainda bem que ele não atua num calendário cristão, porque senão o resto do ano nós estaremos como? Entendeu? Então não existe essa ordenação dessa forma. Não, e quanto à ideia de que magistas têm mais força para prejudicar inimigo na quaresma, não existe, gente, não existe. A intenção, né, é nós estarmos presentes na nossa vida o tempo todo. Não é que nesses 40 dias o mal vai ter poder. Mas agora, se tu acreditar que tu vai ser assaltado ali na esquina e tu acreditar com fervor, tu vai ser assaltado. Não é porque o mal, não é porque estamos na quaresma. É porque você baixa a tua vibração. Exatamente. Então, assim, não é por causa do calendário, é por causa do inconsciente coletivo, do tipo de vibração que cada um adota. Fica mais forte porque ela encontra o medo no inconsciente, né? Então, se você acreditar que você está vulnerável, você vai estar vulnerável. Então, a verdadeira força do mal é o inconsciente coletivo acreditando que é o momento em que o mal está dominando. E existe sim uma mudança de campo emocional, sim, por causa do coletivo, do consciente coletivo, que vem aquela pressão, 40 dias nós não podemos fazer isso, isso e isso, aquilo, que o mal está aí presente. E daí tem aquela densidade, que dura esses 40 dias, que a gente sente assim na Sexta-feira Santa, que parece que dá uma leveza, né? Uma aliviada. Começa na Sexta-feira Santa, de sábado de aleluia, e nós temos que... Como é que é? Mário Judas? Mário Judas. Né? A gente, quando criança, né, na Sexta-feira Santa, a gente não podia, não comia, não tomava leite, não comia carne, não limpava a casa. Em compensação, no sábado, e as mães não podiam bater nos filhos. Em compensação, no sábado, se tu aprontasse assim, mínimo, aí quero malhar o Judas, né? Mas brincadeiras à parte, é uma questão assim, milhões de pessoas entram num clima de culpa, de penitência, de tensão. Por isso que fica essa densidade. Mas é tornar-se consciente que isso muda na tua vida se tu permitir. E porque o inconsciente coletivo tá nessa atuação, é que acaba que as forças espirituais atuam também conforme a necessidade do ser humano. Então, para mim, faz muito sentido que, se fica tudo muito denso, o Exu vai ter que atuar mais, porque ele é um agente de equilíbrio universal. Sim. Então, ele vai ter que trabalhar mais. Então, a espiritualidade ela vai responder ao estado interno das pessoas, não é por conta do calendário, e sim por conta do coletivo que se instaura ali. E aí, obviamente, os magistas malignos vão atuar com mais força. Aí os agentes do karma vão ter que atuar com mais força. Aí tu vai ver 50 giras de Exu num dia, 25 fazendo mal e 25 combatendo o mal e trabalhando pelo progresso. Mas daí é uma demanda, não é uma demanda natural, é uma demanda gerada, é uma demanda fabricada. Então, assim, é sobre isso, tá, gente? Não é só por causa da data, não, é por causa do estado das pessoas. Então, por exemplo, aqui a gente não sente tanto isso quanto lá no sul. É muito mais leve, porque a gente não percebe ou pelo menos não tem tanto contato com esse inconsciente coletivo. E dentro da nossa tradição religiosa, hoje, atualmente, isso não existe. Eles não seguem qualquer calendário litúrgico ocidental ou católico, tá? Cristão.
A nossa família religiosa, ela é africana tradicional mesmo, né? Nosso grande sacerdote e os nossos grandes sacerdotes todos são africanos mesmo, são nigerianos. Então, não existe isso. E a gente daí tem uma prática muito fluida. Antigamente eu não abria tarô no carnaval, né? Nem na Sexta-feira Santa e nem no Finados. Hoje em dia eu já. Finados eu ainda não sei se vou muito, assim. Mas as outras datas eu tô mais alright, assim, tô mais. Penso assim, meu templo tá protegido, eu tô protegida, porque eu vou deixar de atender uma pessoa que precisa. Quer aproveitar o feriado, uma folga que ela tá em casa para consultar o tarô, né? Então, quando um terreiro opta por recolhimento, pode ser uma decisão cultural, psicológica ou estratégica. Até tem, podemos dizer assim, que nesse momento é o momento de o terreiro se recolher para os ensinamentos, para que os filhos possam aprender, Se organizar melhor. uma concentração melhor. Aí sim, aí é bem utilizado esse tempo. Não por causa do calendário instituiu isso. E aí nós víamos uma cultura que se observava esse calendário, a gente observava esse calendário, porque a gente se identificava com aquela tradição. Hoje nós estamos seguindo uma nova tradição, uma outra tradição, na verdade não é nova, é mais antiga, né? A família religiosa tem mais de 500 anos. E aí a gente, por se identificar, a gente segue a tradição deles. Então, nem é uma questão assim de respeito ou desrespeito, ou acreditar, ou ser certo ou ser errado. É por identidade mesmo. A Umbanda é plural. Tem as casas que param e existem as casas que continuam normalmente. E ambas podem estar corretas dentro da própria tradição delas, né? Não estamos aqui para estar julgando ninguém. Quem para, quem não para. Cada um sabe de si. Exatamente. O problema não é se recolher, o problema é não ter compreensão do porquê que tu tá fazendo aquilo ali, ser por medo. Agora, se você fecha o seu terreiro porque acredita que o mal tá solto, você está operando dentro de uma teologia de dominação e de guerra, né? É esse o seu objetivo dentro da religião? Você fazer as coisas movida pelo medo ou movido pela consciência? Agora, se você se recolhe por consciência, identificação e tudo mais, aí isso é uma escolha que vale a pena respeitar, né? A gente ainda olha até hoje as religiões afro com uma lente cristã. Projetamos na nossa religião a ideia do demônio, da tentação, da batalha cósmica, mas as matrizes africanas, elas falam de equilíbrio, responsabilidade e consequência. E talvez o verdadeiro movimento espiritual seja desocidentalizar o nosso olhar, olhar realmente como os nossos ancestrais originalmente viam. E aí eu falo de Umbanda, e aí eu falo da ancestralidade preta, eu falo da ancestralidade originária, indígena, que não tinha nada a ver com toda essa ideia cristã, né? Não, eles trabalhavam pela natureza, né? A lei da natureza. Então a gente tem como missão entender Exu e Pombagira fora dessa lógica cristã de bem e do mal e entender também a nossa espiritualidade fora da lógica do medo. Isso é extremamente importante. É importante, sim, né? Datas não libertam nem aprisionam ninguém. E Exu não fica mais poderoso na quaresma. O mal não tem um passe livre para operar de uma forma diferente durante 40 dias. Se fosse assim, seria muito bom, né? Só 40 dias. O resto do ano, não. Exato. Seria maravilhoso, né? Então, a verdadeira guerra espiritual, ela não é contra entidades contra entidades, e sim é uma guerra provocada por ignorância, medo e projeção. Que não tem meu nome, né? Mas eu vou falar isso aqui então. Se você vive na espiritualidade com consciência, não precisa temer o calendário. Não temos calendário, temos apenas ser levados pelo medo e não pela consciência. E me comenta aqui, seu terreiro, né, a sua casa de religião, ela observa a quaresma? E por quê? Como você entende isso? E curta e compartilha esse vídeo. Compartilha com todos que estão aí temendo a quaresma, talvez. Algumas pessoas nem se identificam, nem sabem, só passam pela quaresma, né? E só lembram disso depois
que chega Sexta-feira Santa, né? Só isso. Mas aciona o sininho e vamos lá. Terças, quintas e sábados estamos aqui. Vem Não almoçar esqueça. com a gente. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo.